Hoje o nosso assunto é o planejamento para 2021 que acabou de começar. Todo início de ano é igual, não é? As pessoas elaboram metas para o ano novo, fazem planos, refletem sobre o que viveram, decidem sobre o que precisa ir embora e o que continua. Dizem que desta vez vai ser diferente. Mas, de repente, essas promessas ficam esquecidas. Segundo especialistas, para conseguir alcançar o que planeja, é preciso ter foco e disciplina. Ano novo, metas e promessas novas. Eu tenho a meta desse ano para mim de 2021, né? Construir a minha casa própria, né? Ter meu carro, né? E prosperar. Isso que a gente presta todo ano, saúde que a gente precisa. Quero ajudar mais as pessoas, quero dar o melhor de mim, conquistar tudo aquilo que eu quero e sempre com muita garra e seguindo meus objetivos. A gente promete não gastar, não é? Controlar mais os gastos. Geralmente é isso que eu faço. Agora, assim, dieta, essas coisas eu não costumo fazer, não, que a gente sempre acaba quebrando. Com a chegada do ano novo, todo mundo fica empolgado e aí começa a fazer promessas. As mais comuns são começar uma dieta, fazer exercício físico. Nem sempre é fácil, é difícil mantê-las durante todo o ano. A Camila é daquelas que promete que vai emagrecer e para este ano não foi diferente. Eu quero perder 10 quilos, eliminar 10 quilos em 2021. Todo ano, né, de lei fazer uma promessa de eliminar aí alguns quilinhos de excedente, se não for possível, né, perder no ano seguinte. Mas no meio do caminho... Algumas vezes eu consigo, em outras... dá uma puladinha do barco e volta, sabe? Com a pandemia do novo coronavírus, alcançar a meta ficou ainda mais difícil. Isso porque as academias ficaram fechadas e muita gente teve que se reinventar e adaptar o treino em casa. Quando veio, né, vírus e tudo, fechou as academias, eu tive que me virar também em casa. Eu não tinha o hábito de fazer atividade física em casa. A atividade física para mim era uma coisa muito difícil. E eu acabei tendo que criar esse hábito, essa rotina e foi bom. Assim, no início é muito pesado, foi difícil. Eu tinha que colocar uma música para me motivar, eu tinha que ter todo um planejamento, assim, toda uma motivação, sabe? Mas aí agora é muito bom, eu não consigo ficar sem. Eu faço uma esteira, então faço um HIIT, um aeróbico, pego algum vídeo no YouTube. Segundo essa nutricionista, para que a dieta dê certo, é preciso abandonar o pensamento de sacrifício e seguir etapas. Essas dietas que circulam com essas coisas de cortar completamente carboidrato e tudo, elas ganharam muito espaço. E são dietas difíceis de seguir mesmo. Por outro lado, a gente deixou de lado umas coisas mais simples. A gente vai pro mercado, mas a gente deixa de lado hábitos muito simples. Então, por exemplo, tá comendo fruta? Tem comido salada? Então, ao invés de estar cortando carboidrato, tudo, a gente tem que pensar como colocar na dieta. Então, é uma meta mais palpável. Se eu tenho dificuldade, não consigo ficar todo dia sem uma sobremesa, se eu ficar completamente sem sobremesa, vai chegar um dia que eu vou querer comer uma caixa de bombom inteiro. Então é reduzir, é trocar a sobremesa, é trocar a quantidade, é a gente pensar que às vezes é mais fácil eu mudar e traçando aos poucos as metas, ao invés de querer ser um pouco radical nesse processo. Associar bons hábitos saudáveis como atividade física e alimentação balanceada ajuda e muito. São duas coisas que uma potencializa a outra, né? Então, a atividade física, ela é excelente não só também para emagrecer, mas para bem-estar. Ainda mais no momento que a gente está vivendo uma situação tão desafiadora emocionalmente, muita gente com ansiedade. O exercício físico também promove prazer, né? E é claro que ele também leva um gasto calórico adicional, que para emagrecer é importante. Então, assim, sempre que for possível conciliar os dois, é o mais indicado. Para esse psicólogo, é preciso saber a diferença entre insistência e persistência nas metas anuais para manter o foco e não perder tempo com a mesma meta todo ano. Tem gente que insiste na mesma coisa todo ano, toda vez que faz uma lista, toda vez que estabelece uma meta.
Essa insistência, ela é péssima, porque você repete também os mesmos erros, não só o mesmo esforço. Então, o interessante seria persistir. Então, ver o que aconteceu. Onde que eu errei? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz a mais? E aí, pensar nisso, e aí, a partir daí, rever a sua estratégia para a próxima tentativa. É verdade. Planejamento para esse ano de 2021. E eu faço essa pergunta para você. Você se planejou? Já colocou algumas metas? O que você quer alcançar nesse próximo ano? Wilker, quando a gente fala de metas, a gente já fica assim, né? Eu, por exemplo, eu não consigo ter metas tão grandes. Como a nutricionista falou ali, tem que ter aquelas metas, né? Que a gente vai aos pouquinhos, tendo algum tipo de progresso, porque senão a gente não caminha. E com você, como é que é? Olha, Vanessa, eu também evito fazer metas muito mirabolantes, viu? Porque depois a gente não consegue cumprir e acaba ficando meio frustrado, né? Vamos ver o que o pessoal tá achando. Pessoal de casa, você que tá em casa, manda aí pra gente, você faz meta na sua vida para o próximo ano? Não faz? Muita gente lá em casa gosta de fazer meta. Você diz que não faz grandes metas, Vanessa, mas você faz algum tipo de meta? Que meta que você gosta de fazer, por exemplo? Ó, justamente, eu penso assim, Will, que eu vou pensando na minha vida, né? Aí eu falo assim, o que eu preciso mudar? É na alimentação, é no exercício? Então, assim, são pequenos passos. É no meu tempo com a família, qual o passo que eu vou dar esse ano para a gente estar mais próximo, para eu melhorar? Na minha vida espiritual, porque também tem planejamento espiritual. O que eu preciso progredir, né? Na minha vida de oração, na minha intimidade com o Pai Eterno. E vou olhando, assim, a vida como um todo, como profissional, quais são os aspectos que eu preciso melhorar, ler mais, estar mais bem informada, né? Trazer conteúdos diferentes para o programa. Então, vão sendo metas pequenas que eu vou colocando assim e que são possíveis, não pode ser algo tão grande, né? Exatamente. Nesse ano eu vou do nada aprender uma língua nova, porque eu sei que eu não vou conseguir. A vida de família, de mãe, de esposa, de profissional, às vezes não permite esses grandes passos, né? Então é devagarzinho, a gente chega lá. Exatamente, aos poucos, né? Passo a passo a gente consegue chegar lá com certeza, viu? Mas não é fácil não, viu, Vanessa? Tem gente que coloca meta aí, como você disse, vou aprender a falar inglês em um ano. A gente sabe que isso não é possível, né? Então vamos fazer meta, gente, que dá para cumprir um ano. Ou então faz metas mais longas, né? Porque quando o ano vai virar assim, é um momento para a gente fazer o quê? Um exame de consciência. Pensar o que eu estou fazendo, o que eu fiz nesse ano que não deu certo para a minha vida, que eu não quero repetir no próximo ano, e o que deu certo nesse ano e que eu posso fazer de uma forma ainda melhor no próximo ano. Acho que é esse que é o exercício que a gente precisa fazer, né? E é unânime, todos os especialistas com quem a gente conversa, seja da área da saúde, da área profissional, né, da área econômica, de carreira, todo mundo sempre diz a mesma coisa. Faça metas de curto, médio e longo prazo, que é porque se a gente fizer uma meta muito grande para um curto espaço de tempo, a gente vai desanimar, vai ver que não vai conseguir, vai desanimar e aí acaba que não faz nada. E aí os anos vão se passando assim e a gente acabou que não executou nada daquilo que a gente tanto queria, né? Então, por exemplo, esse exemplo aí que você deu mesmo de falar outra língua. Quero falar outra língua? Então coloca como meta. Eu vou começar nesse ano e em 2 anos eu vou estar falando outra língua. Aí sim uma meta mais possível, né? Uma meta que é mais palpável, aí você não vai desanimar tão fácil, pelo menos, né, Vanessa? Wilker, sabe qual outro planejamento que eu acho muito importante da gente fazer? É o planejamento da nossa saúde. Eu não sei se você faz isso, mas eu como mãe, como esposa, eu sempre faço lá na minha casa. Eu primeiro olho para mim, o que eu preciso hoje retornar, né? Assim, de médicos, porque tem aqueles médicos que a gente precisa ir anualmente. Ver como é que está a saúde, se tem problema de pressão, tem que ir no cardiologista, pelo menos todo ano. Se a mulher precisa ir no ginecologista, no mínimo também uma vez no ano. Pediatra das crianças, dependendo da idade, tem aí a sua quantidade de tempo. Então eu vou colocando. E eu, apesar de gostar muito de escrever, Will, que assim, é o papel e a caneta mesmo que vai rendendo para mim, adoro a agenda. Quando eu vou tratar de médico, eu já coloco no meu celular. Aí eu coloco, tal mês é retorno do dentista das crianças, tal mês é o que eu vou fazer o meu retorno no ginecologista, né? E vou marcando a família inteira para que eu não possa esquecer, né? Se tem algum problema de saúde, você já sabe aí a quantidade de tempo, a frequência
que você deve ir aos médicos. E ainda mais com esse tempo de pandemia, tomando todos os cuidados, a gente não pode deixar de lado aquelas doenças que já existiam, né? A pressão alta, problema de coração e por aí vai. Então, a gente já sabe aqueles médicos que nós precisamos ir com certa frequência para a gente se organizar para nesse ano de 2021 ficar aí também, ó, com a saúde em dia, com a imunidade boa. Você faz isso, Wilker? Eu faço. A única coisa que eu não consigo fazer é quando eu coloco como meta, por exemplo, fazer algum tipo de exercício específico ali todos os dias. Isso aí eu não consigo. Por falta de tempo, às vezes a gente vai deixando para depois e não faz, né? Aquela história da academia, muita gente que deixa sempre para segunda. Esse é um tipo de meta que eu nem faço, que é para não ficar frustrado, entendeu? Eu tenho na minha cabeça, falo, não, eu vou começar a academia e aí eu tenho que ir lá na hora e organizar. Porque se eu ficar fazendo meta, fazendo plano, eu acabo desistindo e não vou. Mas agora essa questão da saúde aí é muito importante e até para a nossa saúde psicológica, né? No ano passado a gente teve um ano tão turbulado e aí a gente tem que ver o que a gente fez no ano passado para nossa mente se manter estável durante esse ano, né? Um ano tão diferente, um ano tão atípico. O que a gente fez no ano passado? Deu certo? Eu sinto que eu estou nesse ano bem, o meu psicológico está bem. Então, nesse ano é bom a gente continuar, né? Porque, claro, a gente sabe que a pandemia está aí, ela não acabou ainda. Então, provavelmente, nesse ano a gente vai precisar também de muito apoio psicológico. Então, vamos procurar aquele médico que a gente precisa procurar. Vamos procurar lazer, né? O lazer que dá para fazer nesse tempo tão complicado, né? Vanessa, planejamento é a palavra de ordem quando a gente fala em meta, né? Sabe qual é um planejamento que muita gente acaba fazendo também? Planejamento profissional, sabia? Verdade. E é por isso, Wilker, que a gente continua com esse assunto aqui em casa. E eu quero saber de você. Já fez o seu planejamento de vida profissional para 2021? Sabe como fazer isso? Nós convidamos um especialista neste assunto para nos ensinar como fazer um bom planejamento. Aquele planejamento que funciona mesmo de verdade, sabe? Vamos falar ao vivo, então, com o instrutor de Gestão e Negócios do Senac Goiás, José Antônio Tavares Júnior. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui em casa. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite e que a gente possa estar ajudando as pessoas no encaminhamento de como fazer esse planejamento já no início de 2021. Olha, eu queria que você já desvendasse para a gente um certo mistério que a gente traz, né? Explica para a gente o que é o planejamento e quais são os benefícios para um bom planejamento. Na verdade, o planejamento é uma ferramenta da administração em que ela nos posiciona a nossa situação atual, projeta aquilo que nós vamos traçar de objetivos e metas e desenha um futuro desejado que é aquilo que eu pretendo alcançar. Então, por isso que a gente fala, planejar é muito mais do que simplesmente colocar no papel. Então, o que é planejar, então, né, pra gente na prática mesmo? A Vanessa aí, cada um faz de uma forma, né? Vanessa diz que gosta ali de escrever, colocar no papel, mas e aí pra gente sair do papel? Qual deve ser o primeiro passo? Porque só escrever ali na agenda também não resolve, né? Concordo. Quando a gente planeja, a gente tira da ideia, coloca no papel. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é traçar objetivos e metas. E aí que a gente chama que o planejamento tem que ter um plano de ação, ou seja, a sua execução. O que é que eu vou fazer por um determinado tempo que vai possibilitar eu alcançar aquele objetivo, tá? Então, atividade física, finanças, carreira, tudo tem uma metodologia. O primeiro passo é tirar a ideia do papel. Segundo, ser o mais específico possível no planejamento. Saber se é possível alcançar. Por exemplo, eu quero ganhar
10 milhões de reais no ano trabalhando. Isso é possível? Isso é condizente com a minha realidade? Então eu tenho que entender a realidade da minha situação, projetar um futuro e criar uma metodologia de ações por um determinado tempo que vai possibilitar eu alcançar aquela meu objetivo e as minhas metas. Então, tirar do papel talvez seja o mais difícil para as pessoas, porque muitos escrevem, mas poucos executam. Então, o grande viés, a grande sacada do planejamento é a execução. Eu acho interessante quando a gente fala de planejamento, e eu vi aí pelo Instagram, nesse início do ano, né, muitas pessoas colocaram quais são suas metas para o novo ano. E geralmente as pessoas respondem assim: a minha meta é ler mais, a minha meta é fazer exercício, mas só que não coloca de que maneira que eu vou cumprir cada uma daquelas metas. Por exemplo, se eu vou ler mais, quantos minutos eu vou ler por dia? Que horário que vai ser aquele horário que eu vou me dedicar todos os dias para cumprir aquela leitura? Como que a gente faz, assim, para ter metas claras? Tem alguma dica, assim, para a gente ter uma meta boa para que a gente consiga cumprir? Sim, justamente isso. A gente tem que deixar de ser genérico. Quando a gente traça um planejamento, ele tem que ser o mais específico possível. Eu vou para a academia, ok. Que academia? Por que eu estou fazendo isso? Qual o resultado que eu quero obter? Quais são as dificuldades que eu vou ter? E aí eu começo a traçar metas que sejam, primeiro, específicos, né? Quanto mais específico, melhor, a gente tem mais clareza. As metas que eu possa mensurar. Eu vou para a academia para perca de peso, para hipertrofia, né? Então eu tenho que saber isso muito. Eu vou começar a caminhar, eu quero correr 5 quilômetros, como é esse passo a passo. Eu tenho que ser cada vez mais específico e mensurável. Eu tenho que mensurar aquilo que eu quero obter. Eu tenho que entender se essa minha meta é atingível, ela é possível de atingir num determinado tempo. Aí eu tenho que baixar as expectativas, caso aquele tempo não seja possível. Se ele é realizável e se naquele tempo que eu tracei, 90 dias, 30 dias, 6 meses, eu vou conseguir atingir. É claro que nesse percurso dessas metas, enquanto eu estou executando, eu posso fazer as necessárias, tá? Sem me frustrar, porque às vezes a gente leva a expectativa muito, muito alta e aí a realidade traz alguns obstáculos, algumas dificuldades que a gente não avalia que pode acontecer e aí a gente acaba se frustrando e aí muita gente se frustra e para de continuar executando a meta. Quais são os principais erros ou o principal erro que o senhor identifica que as pessoas cometem na hora de fazer um planejamento? Primeiro, tem muita gente que planeja de cabeça. Então, pôr no papel, primeira coisa, traçar objetivos e metas. E aí tem uma grande diferença. O que é o objetivo? Aquilo que eu quero alcançar. Qual é a minha meta? O resultado final. Por exemplo, meu objetivo é ir para a academia. Com qual meta? Eu quero emagrecer 3 quilos. Você acredita que ir para a academia por um determinado tempo vai fazer só isso, você emagrecer 3 quilos? Ou você precisa mudar a sua alimentação, dormir mais, fazer uma implementação de suplemento? Isso é só um exemplo. Só para a gente ficar mais claro que a diferença de objetivos e metas. Aí eu traço a meta e eu tenho as ações, né, que a gente chama de mini-metas, para praticar, para chegar naquele resultado. Quais são os grandes erros? Eu vejo muita gente colocando na agenda e não abre a agenda. Eu gosto muito de planificar, ter um planejamento em que eu tenho um quadro, um papel que eu vá anotando, que eu vá ticando tudo que eu vou alcançando, visual. Eu sou muito visual e eu acho que é muito legal você traçar mini metas e aí superando tudo isso. Porque se eu faço uma coisa muito genérica, deixo engavetado meu planejamento e vai o dia a dia, a rotina, os problemas e tudo mais, eu acabo jogando ela de lado. Se eu estou vendo aquilo todo dia na minha frente, então fica muito mais fácil de eu fidelizar,
de eu engajar no meu objetivo e continuar plenamente a minha execução. Isso é uma das grandes falhas que eu vejo, né? Outra coisa que a gente tem que quebrar um paradigma é a questão de planejamento dá trabalho. Planejamento só dá um trabalho, o resto é só execução. Eu tenho que gastar um tempo planejando, traçar os objetivos e a sua execução e seguir, né? E, periodicamente, a gente fazer uma revisão. Estou chegando perto? Estou chegando longe? Isso é possível de alcançar? Esses são alguns erros que a gente observa na maioria das pessoas que começa a planejar e, às vezes, não consegue terminar a execução do planejamento. Olha, você falando aí dessa realidade, eu fui até percebendo para mim mesmo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de organizar a minha semana, de pós-tarefas, mas as metas são mais amplas, né? A meta a gente precisa ali rodar por todas as áreas da vida, da família. Se é casado, tem que ter a sua meta com o seu esposo, com os seus filhos. Se estuda, do seu estudo, do seu trabalho. Dona de casa, como eu, tem que ter as metas ali da organização da casa, como que você vai fazer. Como que a pessoa pode, assim, uma pessoa que nunca fez planejamento, qual a melhor maneira dela começar hoje e colocando no papel para começar o seu planejamento de 2021? Eu vou pegar o gancho que você falou da família. A gente não pode dissociar o meu profissional, meu pessoal, meu lazer. Se eu tenho família, eu acho que é um grande projeto, um envolvimento muito legal, que a família toda sente e comece a traçar, cada um, qual é o seu sonho, o que é que você quer conquistar hoje? E aí a família entrar num grande projeto, não só pessoal, mas profissional, de lazer, de cultura. Então, a família toda entra no mesmo propósito, porque o planejamento é isso, ao final daquele período, eu ter um resultado. Se eu faço isso com a minha família, todos vão entender o que está acontecendo, todos vão entender o esforço que precisa ser empregado para aquele objetivo, em família e individualmente. Então, cada vez mais eu assisto mais famílias, no começo do ano, sentar com os filhos, sentar com as pessoas que estão à volta e começar a desenhar o planejamento. A gente queria isso, e como é que a gente vai fazer isso? Vai ter esse sacrifício, a gente vai ter que sair menos, a gente vai ter que fazer menos festa, economizar. Então, quando tem um envolvimento de todo mundo, o que acontece? O engajamento e a probabilidade de êxito é muito maior. E quando a gente fala sobre carreira, fala sobre a questão profissional, qual deve ser o ponto assim primordial a que a pessoa precisa se atentar na hora de fazer um planejamento e botar ele em prática aí ao longo do ano? Olha, pergunta muito legal. Quando a gente trata de carreira, o que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a minha realidade profissional hoje? Como é que está o mercado no nicho que eu escolhi para trabalhar? Quais são as habilidades e as competências que me faltam ou que eu tenho que desenvolver para me tornar um profissional atrativo para o mercado de trabalho? Então, esse planejamento, ele vai, por um período X, identificar as minhas habilidades, as minhas competências, conhecimento, habilidade e atitude, e o que eu preciso desenvolver para esse momento que nós estamos. Como é que está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho está mais engajado na CLT, mais engajado no PJ. Eu vou ser um empreendedor, então eu vou fazer uma gestão de carreira para trabalhar profissional liberal, autônomo. Então eu tenho que entender como é que está o mercado e ver qual é as necessidades que o mercado está buscando para eu poder me abastecer dessas habilidades, dessas competências e atitudes e aí oferecer para o mercado, ou fazer transição de carreira, ou montar meu próprio negócio, né? Aí eu tenho N possibilidades para isso acontecer. E é interessante quando a gente fala a respeito de negócios, porque a gente está assim, nessa época de pandemia, muitas pessoas perderam o trabalho, alguns já estavam pensando em fazer alguma transição de carreira e alguns estão sendo obrigados agora, né, a fazer essa transição, por não ter oportunidade, né, de um trabalho, CLT e tudo mais. É um bom momento de eu pesquisar o mercado e poder ver algo, até mesmo virtual, né, que não despendie tanto dinheiro, como abrir loja, abrir um comércio e tudo,
e fazer algo virtual aí para aproveitar esse tempo de pandemia? Muito propícia essa pergunta. Só em números, no ano passado nós tivemos a estatística de 14 milhões e 300 de desempregados. Em contrapartida, nós tivemos mais de 9 milhões de MEIs que foram abertas, não é, como oportunidade em empreendedorismo. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que muitas das pessoas que estavam desempregadas identificou um nicho ou um mecanismo de voltar para o mercado empreendendo, prestando serviço na forma de PJ, né, podendo ter um negócio próprio com um valor bem atrativo de encargos sociais, e isso tudo o mercado está se adaptando. Então, justamente, eu tenho que ver o que é que o mercado está indo, não importa o que você queira fazer. Eu acho que tem mercado, eu acredito que tem mercado para todo mundo, mas a primeira coisa que ela tem que identificar, quais são as habilidades dela. Eu não vou fazer nada que não é muito afeto às habilidades que eu tenho. Eu tenho que buscar algo que seja muito, que eu tenha essa competência muito boa, e aí eu vou colocar isso para o mercado, seja em prestação de serviço, seja como autônomo, seja como profissional liberal, ou seja como negócio. O virtual ajudou demais, porque muitas empresas nasceram nesse período de isolamento a partir de casa, né? Eu conheço muitas pessoas que tinham comércio, fecharam a loja, estão vendendo virtualmente. E falou, nunca mais eu vou deixar de fazer isso. Muito profissional liberal que está atendendo virtualmente. Então não tem um custo operacional de ter uma sala, que tem um escritório. Isso tudo está sendo repensado. Então o mercado está se adaptando muito rapidamente a esse mundo digital e está aproveitando essas oportunidades, porque cada vez mais os números estão mostrando que as pessoas estão fazendo essa migração de carreira para o empreendedorismo e vice-versa, utilizando o quê? As plataformas digitais. Se fosse para o senhor dar uma única dica para uma pessoa que nunca fez um planejamento, que não tem o hábito de se planejar, qual seria a dica que o senhor daria? Uma única dica, quem nunca planejou, primeira coisa, tenha clareza do que você quer. O que é que você busca? Né? Por que você busca isso? Eu estou disposto a pagar o preço, seja ele qual for, para alcançar o que eu quero? Eu tenho essa motivação? Então, muitas das vezes, tem pessoas que querem uma simples coisa e ela simplesmente põe aquilo na cabeça, traça os objetivos e as metas dela e segue em frente. A maioria das pessoas fica olhando o planejamento, o que é que eu queria, não, o que é que você quer. Porque é aquilo que vai te motivar a conquistar, é o porquê você quer. Porque se eu não tiver um motivador para alcançar aquilo, eu logo vou desistir. Então, primeira coisa, identificar o teu maior motivador para alcançar aquilo que você quer. Porque se você tiver uma motivação forte, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Olha, e eu agradeço a participação hoje, mesmo que virtual, do José Antônio Tavares Júnior, ele que é instrutor de gestão e negócios do Senac Goiás. Muito produtiva a nossa conversa, eu tenho certeza, eu vou começar a aplicar hoje e acredito que várias pessoas que nos acompanharam também. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu sei que quem nunca começou é muito difícil, mas uma dica, nas plataformas digitais, no Google, você tem várias ferramentas que podem ajudar, seja na estruturação do planejamento, no plano de ação e como montar esse plano de ação. Se você tem um bom motivador, se você tem um objetivo claro e específico, comece agora, não deixe para depois. Muito obrigado pela oportunidade, sempre me coloco à disposição para essas e outros assuntos que a gente possa discutir. Então, bora lá começar, né? Esse 2021 sempre abençoado.